E aí, general, façamos um excepcional dia, Willy Bellini por aqui. E hoje nós vamos falar da chave 52, Reino versus Império, dentro do SPR3. Bora lá? Reino versus Império. Então, é o seguinte, imagine um triângulo, tá ok? Um triângulo, aqui. Um triângulo desse jeitinho. Você tem a base muito maior, obviamente estamos falando de um triângulo, e o topo aqui, bem pequenininho. Isso aqui caracteriza, simboliza de maneira fantástica o que é o Império. No Império, todo mundo que está na base vai servir quem está lá em cima na ponta. Esse camarada que está aqui em cima, ele suga todo mundo que está lá embaixo. E ele não doa nada. Ele não doa nada, não doa nada. Todos trabalham para sustentar o faraó, o líder e por aí vai. No reino, vamos imaginar o triângulo, ele invertido. Ele invertido. O que significa? Significa que a energia ela vem do alto. De cima para baixo, é Deus nos abastecendo, a fonte de vida em nós. E nesse modelo, quando a gente pensa em reino, servir, quem serve é o maior no reino. E o que acontece aqui? É diferente, porque você não quer sugar. No outro modelo, que é o modelo do império, quem está caminhando por aí, só quer para ele, só ele. Ele nunca doa nada, tá ok? Então o que nós temos aqui? No Império, todos trabalham por uma pessoa. Todo mundo trabalhando em prol apenas de uma pessoa. No Reino, todos trabalham por uma causa. E quando eu trabalho por uma causa, eu tenho que entender que neste sistema, quando nós estamos falando de reino, maior é o que serve. Quer ficar grande dentro do sistema reino? Temos que servir. Porque quem não serve está indo para o outro. Já está no outro, aliás, que é o modelo de império. O que significa no reino? No reino eu levanto pessoas, eu treino pessoas, eu capacito pessoas, eu transbordo pessoas, eu começo a fazer com que mais pessoas carreguem aquilo que eu carrego e essas pessoas começam a avançar também. Ou seja, todo mundo acaba ganhando, todo mundo ganha no reino. Quando nós pensamos no império, todo mundo trabalha apenas para uma pessoa, para o faraó, para o líder da empresa, as pessoas trabalham e fazem tudo para de repente para o pai dentro de uma família, para a mãe dentro de uma família. Isso é império, isso não é reino. E eu coloquei inclusive aqui até para o líder religioso, até não, principalmente. Nossa, como nós temos líderes religiosos que querem ser servidos a todo custo. Em nada eles servem. Então aquilo ali não é modelo de reino, aquilo ali é modelo de império. A gente tem que abrir o olho com relação a isso. Quando nós pensamos no modelo ou no ambiente empresarial, quando ele está pautado no império, nós temos algumas características. Primeira delas, não existe uma forma clara dentro dessa empresa, lá dentro desse empreendimento, para que se tenha multiplicação de talentos. Ou seja, eles não transbordam para fazer com que eu possa crescer dentro daquela estrutura organizacional. Isso é muito perigoso. E poucas pessoas, essa é a primeira coisa. A segunda pessoa, poucas pessoas têm acesso ao imperador, ao líder. E só ele é poderoso. Ele não compartilha poder, ele não compartilha nada. E isso é um modelo de império. Quando eu estiver fazendo algo, eu tenho que pensar se este algo que eu estou fazendo é para mim, se é para o próprio Deus ou se é para o diabo. Se eu estiver fazendo para mim mesmo, só eu vou ser beneficiado. Quando eu faço para Deus, na realidade eu estou fazendo para quem? Estou fazendo para o próximo, estou fazendo para as pessoas. Ou seja, estou fazendo para o outro, estou servindo o outro. A minha vida está a serviço dos outros. Agora, quando você faz isso e você está fazendo algo para o diabo, todo mundo vai se lascar, todo mundo vai se ferrar. O reino é o governo do céu na terra. Você já parou para pensar? Quando esse governo do céu, essa mentalidade, esse jeito de conduzir, de governar as coisas estiver implantado aqui, vai ser assustador. Quando você lembrar de uma pessoa, um líder, alguma coisa assim, mas você não lembrar das pessoas que estão à sua volta, que fizeram com que ela cresça, e você só lembra dela, mas tem o fulano e o Beltrano que está junto ali caminhando com ela. Significa que muito provavelmente essa pessoa opera no modelo de império, dificilmente no modelo de reino, de reinado. Tá ok? E nós temos que lembrar que ninguém constrói nada grande, volumoso, de alto impacto sozinho. Nós precisamos de gente. Por quê? Porque quando nós pensamos em termos de reino, nós temos uma causa. E tendo causa, nós temos um patrocinador ou um patrocinador. E esse patrocinador é o nosso próprio Deus. Com relação ao império, quando você discordar
não concordar com alguma coisa no modelo império, rapidamente vão cortar suas asinhas. Eu sei muito bem como é que isso funciona dentro do meu ambiente de trabalho. A partir do momento que eu comecei a perguntar algumas coisas, asinhas cortadas. As pessoas não querem de maneira alguma que você discorde delas. É assim e ponto. Disse o imperador, ok? Quando nós pensamos no reino existe sim discordância. No entanto, nós andamos em unidade. Mas as pessoas fazem perguntas, as pessoas discordam, não tem problema nenhum. Só que nós temos a ideia de unidade, porque nós estamos em prol de uma causa que é muito maior do que eu e você. É uma causa em prol do reino. Por que o diabo criou o Império das Trevas? Quando a gente volta lá no Velho Testamento, vamos dizer, tem um texto lá que é muito legal, né, que diz o seguinte, que ele era o aferidor da medida. O que significa isso? Ele conduzia o fluxo de energia no céu. O que significava? Eu vou entrar em detalhes, mas não muito em detalhes aí, tá ok? Ele recebia toda a adoração e ele tinha que conduzir essa energia ao próprio trono do próprio Deus. Ele começa a olhar isso, ele olha para o trono vazio e fala assim, eu quero isso. Eu quero isso. Então ele desejou algo que ele não era dele. Aí começa toda a sua queda, tá ok? E o que ele fez? Nesse momento, ele decidiu, não quero servir mais. Eu quero ser servido. Só que olha que coisa interessante. Quando nós pensamos em reino, eu vou desenhar um papel aqui que é muito legal. Tem um desenho que parece uma maçã que funciona assim. Fluxo de energia. Energia. Fluxo. Isso aqui é o Torus, se você procurar depois, fluxo de energia. Então, quando a gente lê lá que os anjos estão falando assim, santo, 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 e adorando ao próprio Deus, quando eu e você fazemos isso, o que acontece? O próprio Deus ele não retém energia, gente. Isso é maravilhoso de pensar. Sabe o que ele faz? Ele compartilha, ele devolve, ele não segura. E o que o próprio diabo quis fazer? Ele reteve energia, ele segurou energia. Ele escravizou muita gente lá em cima, tá? Você deve estar se pensando assim, como é que ele conseguiu manipular 1/3? Porque a energia estava na mão dele, o poder estava na mão dele ali, e o que ele aproveitou de maneira diabólica disso e fez o que fez, ele fez um estrago. Agora, quando a gente olha para o próprio Deus, por quê? Porque na cabeça dele é um modelo de império das trevas, isso é muito perigoso. Agora, quando a gente olha o próprio Deus, cara, quando eu penso nisso aqui, tem uma música, eu esqueci que música que é, mas eu choro horrores com relação a essa música, porque daí eu começo a pensar isso. O próprio Deus, ele se doa, ele recebe essa adoração, ele devolve esse fluxo de energia, ele recebe essa adoração e devolve esse fluxo de energia. Por isso que o reino é infinito e não para de crescer. Não tem como, vai continuar crescendo, isso é maravilhoso. Bora lá, vamos continuar aqui. Então, por que o diabo criou o Império das Trevas? Porque ele não quis servir. Servir aonde? No reino. Então, quando você e eu temos aquela casquinha dura, assim, eu não vou servir, não. A quem você já está servindo? O próprio Deus não é, porque no reino a gente compartilha a energia, a gente serve um ao outro, tá ok? Você vai estar operando no modelo do império, império das trevas. Nós temos 3 tipos de pessoas, as doadoras, compensadoras e as sugadoras. Doadoras, aquelas pessoas que doam o tempo todo. As compensadoras, bom, eu fiz isso aqui por você, tá? Eu acho que agora você tem que, né, vamos devolver o favor aqui, tá ok? E nós temos a terceira categoria, o terceiro tipo, que são as sugadoras. Essa galera só quer saber de receber. Quem é que se enquadra perfeitamente aqui? Samael, Lúcifer, o diabo, Satanás, dê o nome que você quiser dar para esse cara. Tá ok? Ele se enquadra aqui perfeitamente, porque em nada ele doa, ele nada doou, ele só quer reter para ele. Não existe fluir de energia dele, tá ok? E aí nós temos que tomar bastante cuidado, porque essas pessoas que são sugadoras, a gente tem que, sair de perto delas. Não tem problema nenhum sermos pessoas doadoras, compensadoras. É muito melhor estarmos nessas 2 categorias, nesses 2 tipos, do que estar na categoria das sugadoras. Frase que me chamou a atenção aqui é: você não tem que ser sugado pelos outros. Tem uma palestra do Pablo que vira e mexe eu indico para as pessoas quando eu percebo que a pessoa é muito boazinha. O que é a pessoa boazinha? Todo mundo monta ali, faz tudo que quer e essa pessoa tem que aprender a dizer não. Eu mandei para uma pessoa muito querida aqui e falei, você tem que deixar de ser boazinha. Foi muito legal, porque daí ela pegou e deu um strike num parente folgado e eu tava lá eu tava lá assim olhando, falei, cara, deu certo. Que massa isso daqui. A gente tem que deixar, nós temos que ser bons na perspectiva bíblica, no entanto, não ser um bando de otários, sendo bonzinhos
dizendo sim para todas as pessoas. Acredite, aprender a dizer não é poderoso. Ontem eu estava, esse meu óculos aqui é para leitura. Sou um ceguetão para poder ler, sem óculos eu não consigo ler direito o que está aqui no computador. Afinal de contas, eu estou com 46 anos. E aí eu fui fazer o pra, e eu sempre fiz para leitura, só que agora começa a atrapalhar, me incomoda ter que ir na sala de aula ficar levantando e tirando o óculos, né? Peguei e fiz o multifocal. Na hora de fazer o multifocal e fazendo o orçamento dos óculos, a menina pergunta assim, e foi falando, já não gostei do estilo de vender dela e fui numa outra loja que eu gostei muito mais. Mas isso é uma outra história. O que acontece ali? Ela diz assim, eu posso pegar o seu telefone? Eu olhei pra cara dela, não. Simples assim, não pode. Ela faz assim com o pescoço. Porque as pessoas têm uma dificuldade tão grande de falar não. Rapaz, mas eu gosto tanto de falar não. Pode? Não. Porque eu não quero. E eu nem me preocupo em dar muita satisfação. Dependendo, eu dou uma satisfação, claro, né? Sou um pouco mais polido. Mas ali não, por quê? Porque vai ficar me enchendo o saco, mandando WhatsApp, colocando em lista, fazendo aquilo lá. E eu não quero isso, tá? Sou bem criterioso com relação ao meu WhatsApp, porque senão eu viro encheção de saco. Me coloco em um grupo lá que eu nem pedi. Eu já peço para tirar do grupo, se não tirar, bloqueio a pessoa que fez isso e arquivo o grupo, silencio e falei, não quero isso daqui, eu estou focado nas coisas que eu estou focado nesse momento. Então, quando se diz assim, você não tem que ser sugado pelos outros, o processo de dizer não é muito poderoso. Eu tenho que transbordar para mais gente. E quando a pessoa vem sugar, lembre-se que isso é energia. Eu vou ter o que para entregar para as outras pessoas se eu estou sendo sugado o tempo todo? Então tem que tomar bastante cuidado. Essa chave aqui, reino versus império, eu vou ser bem franco com vocês. Reino foi em novembro do ano passado que me aproximou do ecossistema do Pablo. Eu não conhecia isso dessa maneira aqui. Quando eu entendi isso aqui, eu falei assim, era essa chave que estava faltando para as coisas poderem fazer sentido aqui. É uma chave muito poderosa. Começa a procurar e começa a viver em função do reino. Automaticamente você vai querer servir mais. Onde você estiver, você vai querer servir mais. Você vai aprender a dizer não a essas pessoas folgadas, você vai mandar elas pastarem e saírem de perto de você. Aquelas que querem ajuda, você vai pegar pela mão e falar assim, eu vou te fazer crescer. Aquelas que não querem, tchau. Não tem mais que caminhar perto da gente. Aula maravilhosa. Valeu, general. A gente se vê na próxima aula.